O fim de toda uma geração, de toda uma existência, o fim de todas as coisas, é o que diz o capítulo 6 do livro de Gênesis, que conta a história do dilúvio, esse evento global, catastrófico, destruidor, uma forma de juízo divino sobre toda a terra. Quando o versículo de número 11 diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Então esta era a condição, o contexto daquela geração. Diz a Bíblia que no verso 5: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e do seu coração era má continuamente. Então Deus se entristeceu de ver a humanidade tão corrompida, tão inclinada à prática do mal, tão distanciada de Deus. Esta era a situação, o contexto, e Deus se entristeceu, e diz o texto sagrado que arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem, pelo que o Senhor resolveu destruir tudo. Diz o texto que disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais, os répteis, as aves dos céus, pois me arrependo de os haver feito. Então foi o propósito de Deus exercer um juízo, acabar com tudo, visto que o homem se afastou de Deus, se corrompeu por completo. Mas o texto diz ainda no verso de número 8, que Noé achou graça aos olhos de Deus, tá? E o que é curioso nesse personagem sagrado, que a gente vai te perguntar o que ele tinha de especial, tá? Como é que era esse homem, Noé, tá? O que ele tinha de diferente em relação aos outros homens? O verso 9 do capítulo 6 diz que ele era um homem justo e íntegro em suas gerações e que andava com Deus, era o seu diferencial. E aí Deus revela para Noé o que ele ia fazer na terra, porque tudo que Deus vai fazer na terra, ele revela aqueles a quem ele ama, aquele que quer bem, aqueles que andam com ele, aqueles que são justos e íntegros, como foi o caso de Noé em suas gerações. Então ele revelou a Noé os propósitos do coração, de mandar um juízo divino para destruir tudo. E o próprio Deus tem o plano e o projeto, e dá esse plano, esse projeto para Noé. Noé, constrói uma arca para você e sua família se salvar, porque Noé foi um homem diferenciado na sua época, um homem que era justo em suas gerações e íntegro, e que andou com Deus. Então por isso Deus o protegeu, Deus resolveu preservá-lo, não só Noé, como toda a sua família. É o que Deus faz com aqueles que amam ao Senhor, com aqueles que andam com Ele, Deus sempre revela os segredos do seu coração para todos aqueles que lhe agradam, para todos aqueles que fazem a sua vontade. Então Ele revelou o fim de toda uma existência, de toda uma geração, de tudo que tinha fôlego sobre a face da terra. Revelou a Noé. E aí Deus apresenta um projeto, um plano. Como Deus amou Noé e queria proteger Noé, Deus dá um projeto para Noé, um projeto grandiosíssimo de construir uma arca para que ele salvasse com toda a sua família e também preservasse as espécies, um casal de cada espécie de animal, para que houvesse um novo recomeço. É isso que Deus fala para Noé. Deus ordena Noé para construir uma arca para ele se salvar com sua família do desastre que ele traria sobre toda a terra, aquele grande dilúvio do qual iria destruir tudo que havia vida na face da terra. O Senhor mostra o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é bom, tá? E aqui a ideia da arca para Noé e sua família é do próprio Deus, tá? O projeto grandioso, muito elaborado, bem planejado, detalhado, meticuloso, pois tinha que funcionar, tinha que dar certo, não tinha como haver uma reparação se alguma coisa desse errada. Então não haveria tempo para isso, então tinha que ser feito de tal forma. E é interessante que, de acordo com o que os relatos bíblicos falam, Noé levou em torno de aproximadamente 120 anos construindo aquela arca. Enquanto isso, ele era um pregoeiro da justiça, ele anunciava o dilúvio e proclamava que as pessoas se arrependessem, porque Deus tinha revelado a ele que o fim de toda existência estava para acontecer e que as pessoas precisavam se arrependerem para acharem graça aos olhos de Deus e houvesse uma forma de se salvarem.
mas as pessoas não levaram Noé a sério. É a mesma coisa que acontece nos dias atuais. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 53, faz duas perguntas. E essa pergunta foi para a sua época, para a sua geração, atravessando os séculos e chegando aos nossos dias, a nossa geração. E a pergunta é essa, as duas perguntas: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, Deus tem falado, Deus tem se revelado, Deus tem advertido. Aquela geração, Deus resolveu destruir por completo, porque viu que a terra havia se corrompido, o homem havia se corrompido por completo, e a imaginação do coração do homem era inclinada ao mal o tempo todo. Então Deus se entristeceu de ter feito o homem e resolveu destruir tudo, para recomeçar de uma forma diferente, uma semente piedosa, os descendentes de Noé, porque foi um homem íntegro, justo em suas gerações e que andava com Deus. E aí, queridos, Deus é tão bom que Ele dá esse projeto para Noé, e é extremamente meticuloso naquilo que Deus apresenta para ele. Falar de altura, comprimento, largura, vedação por dentro e por fora, compartimento, janela, tudo muito bem detalhado, porque é assim que Deus é. Quando Ele nos ama, Ele sempre nos protege de todas as formas, sempre nos oferta o melhor, e Ele sempre está no controle, da sua situação, para nos proteger, para nos guardar, talvez de uma tragédia, talvez de um juízo que Ele mesmo vai exercer na terra. E Deus sabia o que viria e que seria algo sem precedentes na história da humanidade, o dilúvio, como aconteceu. Então aqui o Senhor vai orientando a Noé para que ele leve um casal de cada espécie de animal para preservação, para um novo recomeço, de cada espécie. Noé tinha que levar um casal de animais. Deus iria enviar esses animais até Noé e eles entrariam espontaneamente na arca que Noé tinha construído. E aí o Senhor fala para Noé levar mantimentos, comida, tudo que se come, para poder ele se alimentar com a sua família e com os animais dentro daquela arca. O dilúvio seria algo que Noé não tinha noção de como se daria, mas Deus sabia o que ia acontecer. Foram 40 dias e 40 noites de chuva copiosa, abundante, incessante, e diz que romperam as fontes do grande abismo, e Deus abriu as comportas dos céus, e foi chuva de cima, foi a terra se abrindo, e as fontes das águas jorrando para o alto, com uma pressão muito grande, e a terra foi inundando, e diz que os mais altos montes da terra ficaram 15 côvados abaixo d'água, e a arca de Noé flutuou 40 dias e 40 noites, e foi uma catástrofe que nunca se viu na história, e ficou documentado e registrado nas civilizações mais antigas da terra, em civilizações mais remotas, egípcia, civilização babilônica, civilização medo-persa, civilizações bem antigas mesmo, relata a história de um grande dilúvio. E a geologia vê marcas de água em rochas e montanhas tão altas onde não existe mar. Então é uma prova que houve uma grande catástrofe, de um grande dilúvio que sucumbiu tudo que tinha vida. E o resultado de tudo isso é que Noé se salvou com toda a sua família para um novo recomeço, junto com aqueles animais que estavam com ele na arca. E aí, depois que cessou de chover, os 40 dias e as 40 noites, Deus lembrou de Noé e dos animais que estavam com ele na arca. Deus soprou um vento oriental sobre aquela arca, e Noé ainda demorou mais alguns meses naquela arca, para depois ele abrir as portas, sair e soltar os animais e recomeçar, tendo uma oportunidade de um novo recomeço. Que Deus tenha misericórdia dessa geração, porque se aquela geração se corrompeu, apenas 8 almas se salvaram. A gente vê o próprio Jesus falando que assim será na vinda do Filho do Homem. E assim como muitos compravam, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Muitos vão estar entretidos, comendo, bebendo, comprando, casando, para lá e para cá nas suas atividades. E quando o Filho do Homem vier no trono da sua glória, com todos os seus anjos que ele enviar nos 4 cantos da terra, e quando ele se manifestar, que os céus vai se enrolar como um vestido velho, os elementos em fogo se dissolverão. Está lá em Mateus capítulo 24, a vinda do Filho do Homem.
O apóstolo Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 3, lá de 1 Pedro, falando que assim como o primeiro céus e a primeira terra sucumbiram nas águas do dilúvio e tudo que tinha vida morreu, assim os céus de hoje e a terra de hoje está reservado para o fogo, tá? E cabe a nós o que? Assim como aquela geração foi avisada, essa geração está sendo avisada. A gente atentar para as palavras que estão sendo ditas, para que a gente se arrependa em tempo hábil e se humilhe diante do nosso Criador e se volte a Deus e busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto Ele está perto. Deixar o homem ímpio os seus maus caminhos, seus maus pensamentos e se volta ao nosso Deus que é rico e misericordioso para perdoar. Então é tempo de se arrepender, é tempo de refletir. O mundo está tão corrompido, talvez até muito mais do que na época de Noé. Então as pessoas estão completamente aversas, ou seja, distantes de Deus. As pessoas são egoístas, não são amantes de si mesmo, são orgulhosas, são atrevidas, arrogantes, soberbas, presunçosas, mais amigas dos deleites, dos prazeres desta vida do que amigas de Deus. As pessoas não estão se espiritualizando, não estão buscando a Deus, não estão procurando ter uma religião, colocar princípios e valores em primeiro lugar na sua vida, colocar regras, normas, disciplina. As pessoas querem viver uma vida desenfreada e infelizmente cometendo toda sorte de pecado com toda avidez e trazendo em si mesmo a devida recompensa do seu próprio erro, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus está disposto a perdoar, que essa geração se dê por avisada, porque assim como a geração de Noé teve um período de aproximadamente 100 a 120 anos para construir a arca e foi pregoeiro da justiça, anunciando o dilúvio, e ninguém deu ouvidos a Noé. Essa geração tem sido avisada de que o rei voltará, de que Jesus voltará. Ele fez essa promessa de que um dia essa terra e esse céu de hoje, essa terra de agora está reservada ao fogo, e está profetizado isso no Novo Testamento há quase 2.000 anos atrás. Então eu tenho que me aperceber dessas coisas, atentar para aquilo que tem sido dito, buscar o conhecimento dessa verdade, me arrepender enquanto é tempo, me voltar para Deus, porque não tem outro meio de se salvar. Naquela época a salvação foi por intermédio da arca de Noé. Hoje a salvação é por intermédio de Jesus. A promessa de Deus é essa: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então é um ato de fé. Eu tenho que abrir meu coração, me arrepender dos meus pecados, me voltar a Deus, convidar Jesus para ser Senhor e Salvador da minha alma. Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o único meio de salvação é Jesus. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então eu convido você nesse instante a se arrepender, a pedir perdão, a se voltar a Deus, a se humilhar diante do seu Criador, a reconhecer que o fim já está determinado. Esse mundo jaz no maligno, ele já está condenado. A sentença é uma só: destruição total. Mas para aqueles que têm fé, que creem em Deus, diz a Bíblia que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Até mesmo os olhos daqueles que o trespassaram naquela cruz o verão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará, todo olho verá, e ele mandará os seus anjos dos 4 cantos da terra a juntar os seus escolhidos, norte, sul, leste e oeste, a buscar os seus santos, para se encontrar com ele nos ares. Mas ele exercerá juízo, e a espada que sai da sua boca, ele destruirá o iníquo, o anticristo, o falso profeta, a besta, todo aquele que adora a besta, todo aquele que ama as trevas, com certeza será destruído por completo. Mas aquele que confia em Deus, que crê em Jesus, nascerá o sol da justiça trazendo cura nas suas asas, e vocês saltarão e sairão como bezerros da estrebaria, diz o Senhor dos Exércitos. Está lá em Malaquias capítulo 4, quando fala sobre o juízo final, sobre o fogo que está para vivos abrasará. Mais do que nunca a humanidade está sendo advertida, está sendo alertada, e as pessoas parecem que estão dormindo, anestesiadas, achando que é só aqui e agora, e esquece de uma outra vida, de uma eternidade que nos aguarda, de uma promessa maravilhosa, de um céu de luz, de um Jesus que foi nos preparar lugar e voltará outra vez para nos buscar. Se você crê nessas palavras, então eu convido você a fazer uma oração comigo. Repita comigo assim, diga: Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu creio
que esse mundo está condenado e que o fim já está determinado, o juízo de Deus. Então, meu Deus, que eu não seja, nem eu, nem a minha família, apanhado, ó Pai, ó Deus, nessa destruição total do fogo que está para vir. Peço perdão pelos meus pecados. Eu convido a Jesus para entrar no meu coração, para ser Senhor e Salvador da minha alma. Meu Deus, escreve meu nome no livro da vida. Faz de mim o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja. A partir de hoje, a minha vida, a minha família eu entrego nas mãos de Deus. E peço ao Senhor que lance os meus pecados no mar do esquecimento e escreva meu nome no livro da vida. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se você orou assim e essas palavras foram bênçãos para você, então comenta aí no canal. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe, tá? Para que a gente possa, de uma certa forma, alcançar outras pessoas e evangelizar e também deixar as pessoas apercebidas, alerta, porque Deus com certeza exercerá juízo sobre os habitantes que habitam sobre a face da terra, como fez uma vez, né, no dilúvio. Então que Deus te abençoe, um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.